E aí, people? Vamos falar dos potenciais de ação especial? Esse também cai em prova muito, tá? Então essa aula aqui é uma aula muito importante. Eu basicamente quero explorar aqui com vocês dois potenciais diferentes. Vídeos passados, a gente falou o quê? Do potencial de ação da célula nervosa, né? O que eu observava? Eu tinha um potencial de repouso, iniciava uma despolarização com entrada de sódio, repolarização com saída de potássio, hiperpolarizava, depois potencial de repouso. Então eu tinha essa configuração de gráfico, né? Agora aqui não, esse gráfico vai mudar a forma, tá? Então, ó, o primeiro gráfico que eu quero comentar com vocês é o gráfico de platô. Tá bom? Então aqui, ó, o de platô. Cai muito, já caiu, se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes, tá? De cabeça eu não lembro, mas já caiu várias vezes. Então o que que acontece? Vamos desenhar o gráfico aqui, né, people? Eu tenho aqui, de novo, no eixo Y a voltagem, beleza? E aqui no eixo X eu tenho quem? O meu tempo, né? Então botar aqui, ó, X, o tempo. Beleza? Aqui, ó, no menos 90 milivolts o potencial de repouso. E aqui, people, olha só o que vai acontecer. Eu vou despolarizar e a despolarização vai ser bem mais aguda do que antes. Tá vendo que ele cresce como se fosse uma reta mesmo? Olha só. Beleza? E aí, ó, ele faz um pico, ele faz um spike e aí cai. Só que ele não começa a repolarizar e termina a repolarização. Ele faz um platô. Ele dá uma segurada para depois iniciar a repolarização novamente e chegando aqui no meu potencial de repouso. Então, pessoal, aqui eu vejo que o gráfico muda. Antes o gráfico era assim, agora ele é assim. Então mudou. Vamos botar as fases aqui, vamos discutir onde que tem cada fase. Geralmente essa fase inicial aqui da despolarização, eles falam que é a fase 0. Aqui eles falam que a pontinha é a fase 1, aqui a fase 2, aqui a fase 3 e o potencial de repouso sendo a fase 4. Então a fase 4 é ali e aqui. Não comecei pela fase 4 para não ficar estranho, né? Então a gente tem essas 3 fases. Vamos comentar o que acontece em cada uma delas, né? Começando aqui pela 0, né? A 0 vocês já sabem, né? A fase 0 aqui, ó, ela é uma despolarização. Despolarização. A fase 0 é uma despolarização. E aqui, ó, vamos lá, por canais rápidos de sódio. Dependente de voltagem, tá, gente? De Na+. Aqui a gente só fala dependente de voltagem. Beleza? Fase 1. A fase 1, pessoal, ela recebe um nome especial. E eu vou definir o que? Botar em vermelho. A gente chama que é o potencial em spike ou em ponta. Você pode ver também o que? Com o nome ponta. Isso aqui acontece, essa ponta aqui acontece porque os canais de sódio, dependendo de voltagem, vão se fechar. Vão se tornar inativados, tá bom? E aí, ó, quando ele inativa, começa a cair o que? O meu potencial de repouso. Então aqui, ó, desculpa, o meu potencial de ação começa a cair. Então aqui eu tenho a inativação dos canais de sódio. Entendam que é o rápido, tá? Vou botar aqui, ó, rápidos de Na+. People, se você pegar o livro do Eduardo Garcia, ele traz uma coisa a mais, que é o detalhe do detalhe que eu só vi aonde? No livro do Eduardo Garcia e nos livros de arritmologia da cardiologia. Então eu vou comentar esse detalhe, eu acho muito difícil de cair, mas eu vou comentar.
que é o que? Aqui, ó, você fala, na maioria dos livros fala que você tem um fechamento e ele começa o que? A repolarizar, porque você já tem o sódio, o canal de potássio que é lento aparecendo ali. Contudo, o livro do Eduardo Garcia fala que aqui, ó, eu tenho a abertura de um canal rápido de potássio. Eu tenho um subcanal diferente de potássio sendo aberto, tá bom? Isso é o detalhe do detalhe do detalhe, tá, pessoal? Falar que aqui, ó, o 1 eu tenho um canal rápido de potássio. Existe, existe. O livro do Eduardo Garcia relata, e os livros de aritmologia, quando vai falar de mecanismo de ação de droga, fala também, ablação, essas viagens todas que você tem na cardiologia. Beleza? Mas eu não acho que valha tanto a pena a gente se preocupar com isso. Beleza? Mas saiba que existe, que se cair, você vai saber. Beleza? Depois, pessoal, eu vou ter aqui, ó, o 2. E o 2 é o que diferencia, pessoal, todo esse potencial de ação em relação aos outros. Esse 2 a gente chama isso de platô. O 2, essa região 2 aqui, ó, oh, caracas. Essa região 2 aqui é o que eu chamo de platô. O platô acontece porque nesses potenciais de ação aparece um íon novo aí. Nesses potenciais de ação vai aparecer o que? O íon cálcio. Então, ó, o platô ele vai acontecer devido ao que? Eu tenho o íon cálcio na jogada. Então, acontece o que? Que no platô eu tenho a máxima condutância dos íons cálcio, Ca2+. Mas o que eu quero que você entenda? Vamos lá. Aqui, ó, eu tive o estímulo. Vai abrir os canais de sódio rápido e abre canais o que? De sódio barra cálcio lento. Por isso que, ó, aqui, ó, eu tenho o início da repolarização, mas o cálcio dá uma segurada, porque a condutância dele aumenta. E, pessoal, para ele dar uma segurada, o cálcio está entrando ou saindo dentro da célula? Para ele manter despolarizada, ele está entrando dentro da célula. Então, aqui no 2, ó, eu tenho o que? O platô, devido à maior condutância do íon cálcio, que o que? Ocorre um influxo dele. Ou seja, o cálcio vai entrar para dentro da célula. Aqui, então, eu vou botar aqui, ó, entre parênteses, o influxo. Beleza? Tranquilo? Guilherme, e o 3? O 3 é o que você já conhece. O 3 é uma repolarização com a saída dos íons sódio. Repolarização por efluxo de sódio, não, né? Eu falei sódio, eu acho. De potássio. K+. Beleza? E o 4, né? Só pra gente colocar aqui, né? O 4 é o meu potencial de repouso, que predomina os canais de vazamento de potássio, né? Potencial de repouso. Beleza? Então, people, o que acontece? Aqui no 2 a gente chama ele de platô. O platô existe porque aqui a gente acrescentou o que? Canais de cálcio. Esses canais de cálcio são canais lentos. Por isso que ele começa a deixar a peteca cair, porque ele ainda não foi aberto totalmente. Então, questão de prova, onde a condutância do cálcio é máxima? Isso já caiu. É no 2, ó. É no 2. A condutância máxima de cálcio é no meio do platô. Muito cuidado com isso, tá bom? Vamos lá, a gente pode escrever, né? Isso aqui, ó. No 1, no 0 eu tenho o sódio. No 2 a condutância é maior do cálcio. E no 3 a condutância é maior do potássio. E aí a gente até pode escrever o seguinte, pessoal. Esse cálcio aqui, ó, ele vai manter o potencial de ação mais tempo despolarizado. Então ele mantém... ele mantém
mantém a despolarização. Ou você pode ver escrito o que? Ele atrasa a repolarização. Então é a mesma coisa. Manter a despolarização é sinônimo de atrasar a repolarização. Então você pode ver escrito dessas duas maneiras. Quem faz isso é o íon cálcio. Guarda aí na sua cabeça. Isso é questão de prova. E aonde esse potencial vai acontecer? É outra questão de prova. Esse potencial de ação ele vai acontecer no coração. Então aqui acontece no coração. Pensou em coração, você vai pensar nisso daqui. Só que tem uma exceção. Acontece em todos os lugares do coração, com exceção de um único local. Com exceção, bota aqui, ó, com exceção do que? Do nó sinusal. Do nó sinusal. Ou nó sinoatrial. Também pode aparecer com este mesmo nome. Então, para a gente finalizar e passar para o próximo, pessoal, platô, ele é devido ao quê? Ele é um potencial de ação diferente que acontece no coração, musculatura cardíaca de coração, nó átrio-ventricular, feixe de His, fibra de Purkinje, etc, etc, exceto aonde? No nó sinusal, que o nó sinusal é o próximo potencial de ação que eu vou comentar, e nesse potencial de ação diferente, eu tenho a entrada do cálcio. O cálcio faz com que eu tenha o quê? Mantenho a célula despolarizada por mais tempo. Ele entra na célula fazendo manter o quê? Despolarizada por mais tempo. Atrasa a repolarização. E ele entra na célula por canais lentos. Bacana? Beleza? Tranquilo. Pessoal, o outro potencial que a gente fala aqui, pessoal, é o potencial dito rítmico. Vou botar aqui, ó, rítmico. Agora eu não lembro, people, se rítmico é com T mudo, mas não é não. Rítmico. Rítmico. Enfim, o que é um potencial rítmico? Pessoal, eu digo que um potencial é rítmico quando os seus potenciais de ação, PA, bacana, vamos abreviar, potenciais de ação possuem o que? Ritmicidade. Uma certa ritmicidade. Ou seja, eles têm uma frequência de disparo pré-determinada. Possui uma certa ritmicidade. E aí eu preciso que você guarde 3 locais que isso acontece. O local que mais aparece em prova, beleza? Deixa eu só trazer isso aqui para baixo, porque senão vai ficar bagunçado, você vai se perder. Os 3 locais que aparecem em prova, desculpa, os 3 locais que ele é presente, mas o que mais aparece em prova é quem? O nó sinusal. Então aqui, ó, o nó sinusal possui um potencial rítmico. Beleza? O outro local quase não aparece, mas às vezes citam: intestino. As contrações peristálticas do intestino têm uma ritmicidade. E essa ritmicidade é devido a esse potencial de ação ser desta maneira. E por último, a gente tem o que? Algumas células do sistema nervoso central. Por exemplo, os centros respiratórios. Você obedece uma ritmicidade para respirar. Quem que faz isso? Potenciais de ação que possuem ritmicidade. Potenciais de ação rítmicos. Bacana? Beleza? Vamos ver como é que é isso? Vamos aqui, ó. Vamos pôr o gráfico para você ver novamente. Deixa eu botar esse gráfico mais fino, né? Vamos pôr no gráfico. Olha só. Vou até desenhar mais para a gente desenhar aqui a ritmicidade deles, tá bom? Vamos fazer aqui junto? Vamos.
Olha só. Potencial de repouso, começou o estímulo, pá. Potencial de ação, hiperpolarizou, voltou, limiar de ação, estímulo, voltou, hiperpolarizou, pá, hiperpolarizou, pá. E assim, seguindo uma certa frequência. Guilherme, é a mesma coisa, né? Eu tenho aqui, ó, um potencial de ação, hiperpolarização e potencial de repouso. A diferença é que eu tenho vários seguidos? Não. Não é. Vamos lá. Lembra que na célula nervosa e aqui, ó, nesse potencial, o potencial de repouso era menos 90? Sim, Guilherme, lembra disso. Qual é o problema? O potencial de repouso aqui não é menos 90. Potencial de repouso aqui é menos 60. Menos 50 a menos 60, tá bom? Não vamos criar briga por isso. Mas é nessa faixa. E qual é o ponto disso? Qual é o problema disso? Pessoal, ficou meio... Vou voltar aqui um pouquinho para baixo, mas... Qual é o problema disso? Você vai ter o limiar de ação, ó, aqui do lado. Por exemplo, no menos 40, no menos 30. Então, olha só, o limiar de ação, ó, é muito próximo do meu potencial de repouso. O limiar de ação é muito próximo do potencial de repouso. Então, se eu piscar o olho, já dispara. Antes, eu tinha que ter o quê? Um estímulo até eu ativar o canal de sódio para poder o quê? Despolarizar. Aqui não. O potencial de repouso é próximo do potencial do limiar de ação. Então, pessoal, isso é a primeira coisa que você tem que guardar, ó. Potencial. Bota aqui, ó. Potencial de repouso. Próximo do que? Do limiar de ação. Logo, essa proximidade deles dois, né, vai facilitar o quê? Que eu tenha potenciais de ação com menos estímulos. Tá, Guilherme? Beleza, mas existe motivo? O mesmo motivo que faz levantar o potencial de repouso, que antes era menos 90 nas outras e subiu para menos 60, é o mesmo motivo que ele dispara várias vezes. O que acontece? Essas células que têm o potencial rítmico, anota essa frase, anota e guarda ela na cabeça, elas são naturalmente permeáveis ao sódio. Então, meus amigos, minhas peoplesitas, o que acontece? Essa célula, ela é naturalmente permeável ao sódio. O sódio vai entrar aqui, ó, que nem gosto de gás. Olha só. Agora, os canais de vazamento, a sua maioria não é tanto do potássio. O fato de eu não ter majoritariamente o potássio como sendo canal de vazamento, o meu potencial de repouso sobe. Então, o potencial de repouso aqui, ó, sobe para menos 60. E aí ele é natural permeável ao sódio. O sódio vai entrando, chegou no limiar de ação, abre o canal dependente de voltagem de sódio. E aqui não é só canal dependente de voltagem de sódio, tá? Tem cálcio também, mas não é tão importante ao ponto de formar o platô, tá bom? O cálcio aqui ele forma o platô porque o canal é lento. Cálcio forma o platô ali em cima porque o canal é lento. Aqui não, eu tenho canais rápidos de sódio e canal rápido de sódio e cálcio. Não confunda, porque isso já apareceu na prova, tá bom? Então vamos lá, ó. Entrou sódio porque é literalmente permeável a ela. Disparou o quê? Potencial de ação. Abriu o canal, o quê? Dependente de voltagem de sódio. Ativou. Inativou o sódio, o potássio entrou em ação. Ela então hiperpolarizou. E aqui, ó, bomba de sódio e potássio, ou até a própria permeabilidade ao sódio, faz ele levantar, chegou no potencial de repouso, bang, ativou. De novo. People, qual é a moral da história? Eu vou falar de coração porque é o que
geralmente cai e é o que a gente mais usa. O meu batimento cardíaco, ele não depende de sistema nervoso central para acontecer, não depende de estímulo meu cerebral para que ele aconteça. Por que não? Porque ele tem esses potenciais ritmados. Então ele vai acontecer de qualquer jeito, a não ser que eu tenha problema no nó sinusal, mas isso é conversa mais para frente. Beleza? Então ele vai acontecer de qualquer jeito, pelo quê? Pelo nó sinusal. Mas qual é o pull of the cat? A frequência de disparo aqui, ó, ela pode ser mudada por estímulo. Por estímulos o quê? Do sistema nervoso central. E aqui eu vou dar a pausa na biofísica. Pausa entre aspas, porque o Eduardo Garcia aprofunda muito, tá bom? Aprofunda muito que o estímulo adrenérgico, estilo de epinefrina pelo sistema nervoso simpático, aumenta mais ainda essa permeabilidade ao sódio. Então essa vinda aqui, ó, pequenininha, ela se torna abrupta e eu tenho o quê? Um disparo novo. Então, ó, sistema simpático não faz gerar impulso. Na verdade, ele faz o quê? Aumentar a permeabilidade do sódio e o impulso acontece antes. Por isso que excesso de adrenalina eu aumento a frequência cardíaca, porque eu aumento os disparos. Bacana? Parasimpático, acetilcolina. Paciente lá, teve um distúrbio vasovagal e aí o sistema vago dele subiu lá e parasimpático estimulando, o pau torando, eu diminuo a permeabilidade ao sódio. Sistema parasimpático diminui a permeabilidade ao sódio e pode aumentar ao potássio. Aumentando o potássio, a permeabilidade ao potássio, esse potencial de repouso joga lá para baixo. Ele desce. Lembra, potencial de repouso era lá embaixo, por quê? Porque a célula era mais permeável, tinha mais condutância ao potássio. Beleza, people? Peoplezitas, aqui a gente finaliza o nosso tópico de quê? De bioeletrogênese. Beleza? Tranquilo? Grande abraço e até a próxima.